Mais uma vez. Boa noite. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por esse privilégio que nós temos de estar aqui. Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui? Amém? Você também que está aí na tua casa, nos acompanhando. Isso é um privilégio tremendo. Nós louvamos ao Senhor por essa graça. Amém? Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, né? Olha lá, coloque a mãozinha, eu quero orar por você, eu quero abençoar, e a mesma oração que o apóstolo Paulo fazia, eu quero fazer para que os olhos do teu entendimento sejam iluminados em nome de Jesus, amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor venha fazer aquilo que é a tua vontade, só a tua vontade. Deus, que eu não venha de forma alguma atrapalhar o Senhor, o mover do Senhor, o querer do Senhor, Deus. Tudo quanto o Senhor tem é lindo, é maravilhoso, e nós queremos tudo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa também, nós, Deus, pedimos, vai enchendo, Senhor Deus, esses ambientes, a sala, seja lá onde eles estiverem, Senhor Deus, nós declaramos a presença poderosa do Senhor, a presença manifesta do Senhor, Deus, sarando, curando, tratando, Senhor Deus, Deus repreendendo todo mal, toda voz contrária, todo espírito, Senhor Deus, que tenta agir, Senhor Deus, tentando impedir com que sementes caiam em terrenos férteis e gerem frutos. Eu declaro, Senhor Deus, o coração, um terreno fértil para receber essa palavra, Senhor, e isso vai gerar fruto que permanece no nome de Jesus. Espírito Santo, o que mais o Senhor quer fazer aqui neste lugar, Espírito Santo? O que mais o Senhor quer fazer? O Senhor já fez tanta coisa linda aqui. Este ambiente foi preparado para ti, Espírito Santo, para que Jesus receba toda a honra, toda a glória. O que mais o Senhor tem? Vem com tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria recomendar, né? As pessoas estão recomendando filmes, então eu queria recomendar um livro, né? Para que você que está em casa, você que está aqui também, se você não tem, compre. É um livro chamado Homem do Céu. É muito bom, um livro de um chinês que não se contentou num nível de mediocridade, num ambiente hostil, né, um ambiente onde a igreja é proibida. Né, por que você acha que eu estou falando isso? Né? Um ambiente onde o reunir-se como igreja poderia custar-lhe a vida, e o interessante é que eles estavam dispostos a morrer por isso. Então, compre esse livro, O Homem do Céu, você vai amar, talvez mude muito a tua concepção do que é a igreja, né? Eu sei que às vezes a gente fala assim, a igreja sou eu, e realmente nós somos igreja, nós somos templo. Eu sou o templo do Espírito Santo, mas existe uma graça liberada do Senhor quando nós estamos juntos. E tanta gente com medo de vir na igreja, é mais fácil eu pegar a Covid do caixa do mercado, né? Que ele está mais perto de mim do que o meu irmão, né? Que está a quase 2 metros de distância de mim. Então, não tenha medo. Tá bom? Repreenda esse medo, irmão. Uma das características de alguém que está se desviando é não querer mais participar de igreja. Às vezes a gente vê pastor famoso aí postando, perdão, pastor, depois você puxa minha orelha se eu estou ultrapassando aqui. Às vezes a gente vê pastor famoso colocando faixa, assim, por amor a você eu fechei a minha igreja. Por amor a quem? Irmãos, contra, isso é anti-evangélico, anti-evangelho, anti-bíblico. Então, em nome de Jesus, fala para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor trate esse medo na minha vida. E eu falo, se tiver que morrer, eu morro, irmãos, mas eu morro até o fim com os meus princípios, honrando a Jesus em tudo que eu faço. Amém? Glória a Deus, abra a palavra do Senhor lá em Marcos 4:35. Tá? Por que a gente falou isso? Porque a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente sente, pastor, a gente está vivendo isso aí. Mas enfim, vamos lá. Evangelho de Marcos. Este Marcos aqui, que escreveu, ele caminhou com o apóstolo Paulo, ele caminhou com Barnabé,
e na primeira viagem missionária dele, ele se acovardou. Né? No momento lá, ele se acovardou e ele falou assim, apóstolo Paulo, a perseguição está muito grande, né? A tempestade, as ondas estão muito altas, e eu não estou aguentando não, e ele vazou, irmãos. A linguagem mais jovial aí, né? Mais jovem, né? Ele vazou, né? Não quis mais estar à frente daquele propósito tão lindo lá que o apóstolo Paulo tinha, de visitar, de formar líderes, de abrir igrejas, né? Enfim, e ele foi embora, e na segunda ou terceira, no Atos 15, Atos 13, você vai ler, eu gosto de falar só o capítulo para que você leia inteiro. Atos 13, você vai ver isso, no Atos 15, você vai ver o apóstolo Paulo e Barnabé novamente, eles planejando, não me lembro se era a segunda ou terceira viagem missionária, eu acho que era a segunda, ele e o Barnabé, na característica pastoral, pastorzão, né, talvez um fleumático ali, vamos novamente trazer Marcos, para que ele possa nos ajudar nessa missão, nesse propósito que nós temos em Cristo. E ali diz, irmãos, que a briga não foi pequena, né? Levantou-se, né, diz ali o texto, uma discussão tal que então o apóstolo Paulo foi para um lugar e o Barnabé foi para outro e ele levou Marcos. Né? Eu fico imaginando se Barnabé não tivesse investido, ele não tivesse ouvido com sensibilidade a voz do Espírito Santo, talvez nós não tínhamos esse livro maravilhoso, que é o livro de Marcos, e ele foi o primeiro evangelho, né? Existia uma fonte que assim, rodava nas igrejas, mas o primeiro evangelho oficial, né, podemos dizer assim, foi Marcos, e de Marcos todos beberam nele. Todos os outros foram consultar Marcos para ver o que Marcos escreveu, e interessante é que depois o apóstolo Paulo, ele mais maduro, lá em 2 Timóteo, o último livro dele, que ele escreveu, já prestes a ser morto por Nero, né? E ele escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, vem você que eu estou com muitas saudades, eu preciso tanto de você, traga os meus pergaminhos, traga a minha capa também, porque aqui é muito frio, a tempestade que eu estou passando aqui, ela é muito gelada, e traga a minha capa e também traga o Marcos. Que lindo isso, né, irmãos? Que lindo isso. Então nós vemos aqui, né, alguém que foi incentivado, alguém que viveu intensamente, né, uma tempestade, e as ondas o assustou, mas depois ele foi resgatado e aquele medo foi embora. Amém? Então, se há algum medo, na continuidade da palavra, nós vamos pedir para o Senhor arrancar isso de nós. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Abra lá em 4:35 a 41. Todos acharam? 4:35 a 41. Ligue o teu app, né, abra a tua Bíblia aí e vamos ler aquilo que diz aqui. Então, naquele dia, sendo já tarde, Jesus, no capítulo anterior, Jesus, ele provavelmente passou o dia inteiro pregando, falando por parábolas à multidão, e ele estava cansado. Então, Jesus, né, eu entendo que ele estava cansado neste momento, e ele disse aos seus discípulos, atenção nisso, mas ele falou uma palavra para os seus discípulos. Ele disse assim, vamos passar para outra margem. Ele deu uma palavra, né? Então ele foi muito específico. A palavra dele, nós vamos sair de um ponto e nós vamos chegar a outro. Quantos tem uma palavra do Senhor para a tua vida? Eu creio, irmãos, que eu vou chegar no lugar onde o Senhor quer que eu chegue, porque eu tenho essa palavra, eu vivo essa palavra, e a cada dia eu falo, Senhor, se eu tiver que morrer por essa palavra, eu morro por ela. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Ou seja, se fôssemos traduzir da forma como o original está escrito, levantou-se uma tempestade furiosa. Então não era uma tempestade comum, era algo anormal. Talvez é esse tempo que você está passando aí em casa, preste atenção. Levantou-se, né, uma tempestade furiosa, com grandes ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa. Eu falei de manhã que
Não, popa, tá certo. Popa é a parte de trás. A parte de trás, né? Isso mesmo, a parte de trás. Então eu acertei de manhã. Eu falei, será que eu falei correto? Eu me lembro de ter lido em algum lugar, mas mas enfim, ele estava na parte de trás, e a parte de trás é a parte que mais... Pastor Ives, você que é um homem que passou por isso esses dias, a parte de trás é a pior parte que existe, né? De estar no barco. E Jesus estava descansando. Tal era a segurança de Jesus, que ele estava descansando, dormindo ali na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Não sei como, né? Mas Jesus estava lá. Sabia onde ele tinha que chegar, porque ele tinha uma palavra. Dormindo sobre o travesseiro, os discípulos o acordaram e disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-se. Pensa que cena, acalma-se. Uma palavra basta para pôr ordem na tempestade que estamos vivendo, ou que você está vivendo. Creia nisso. Você que está em casa, creia nisso. Em nome de Jesus, corra para o lugar certo. Uma palavra só bastou. Acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, não é medo, não sei como é que está a tua tradução, mas é grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse? Fala assim comigo, quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Amém, queridos? Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E alguns perguntam, será que ele descansava? Sim, descansava nas tempestades. Ah, mas ele era Deus. Mas se nós formos, queridos, olhar a Bíblia com clareza, nós vamos ver que ele não usurpou o ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. O que a Bíblia quer dizer? Jesus era 100% homem. Se você beliscasse a bochecha de Jesus, ele sentiria dor. Sabia disso? Eu sei que você não vai fazer isso. Não ia fazer isso. Pelo contrário, acho que você ia beijar. Eu não sei o que eu faria. Mas ele era homem, 100% homem. Em Atos 10, 38, fala assim que Deus ungiu a Jesus. Tanto que Jesus era um nome comum. Jesus era um nome comum. Cristo era um nome profético. Ele era um homem que Deus ungiu este homem com o Espírito Santo e com poder. Engraçado que são as mesmas coisas que estão disponíveis a nós. Fala assim, estão disponíveis a nós. O Espírito Santo e o poder. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, ele aparece para os seus discípulos e ele fala assim, recebam o Espírito Santo. Engraçado, né? Eles receberam o Espírito Santo. Mas ele falou assim, mas permaneçam, até que do alto vocês recebam poder. A plenitude do Espírito Santo, para que vocês possam viver as tempestades da vida, e vocês entenderem que as tempestades são oportunidades para que possamos mudar de nível. São oportunidades para que nós possamos mudar de nível espiritual. Eu tinha um professor meu que ele falava assim, os melhores marinheiros são formados em águas turbulentas. Às vezes nós queremos viver o cristianismo, querido, e nós não queremos pagar preço nenhum. Nós só queremos que o Senhor faça, e aquele cristão consumista, né? Mas nós não queremos te dar nada, Jesus. O Senhor tem a obrigação é toda sua de me fornecer tudo aquilo que eu preciso. Mas aqui estava, queridos, o cenário armado, né? Marinheiros experientes, Jesus dormindo no barco e a coisa acontecendo. Eu acho interessante que na arte cristã primitiva, a igreja foi muitas vezes descrita como um barco impulsionado sobre um mar perigoso. Sobre um mar perigoso. Porque o mundo não aceita o evangelho, o mundo não quer saber do evangelho, o mundo
O mundo, assim como não quis Jesus, não amou Jesus, eles não vão nos amar. Não fica achando que onde nós andarmos, nós seremos, ali, né? Não, não, queridos, no mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci as tempestades, e eu conseguia dormir nas tempestades, descansar nas tempestades, porque eu sabia em quem eu estava alicerçado. Então esse incidente é entendido como um sinal da presença salvadora de Jesus nas tempestades. Jesus está presente nas tempestades que se levantam e tentam oprimir a nossa vida. Eu não sei se você tem vivido dias de tempestade. Eu tenho. Mas eu consigo dormir à noite, mesmo com as ondas balançando. Oh, Jesus, aos seus o Senhor dá enquanto dorme. É isso que o salmista falou, aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então, Senhor, eu quero descansar aqui, e o Senhor vai fazer tudo o que precisa ser feito. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. E o interessante é que a tempestade frequentemente vem no caminho da obediência. Será que eu estou vivendo aqui uma retaliação? Tira isso, não existe na Bíblia. Quero que você me mostre onde tem retaliação na Bíblia. Existe brecha. Existe brecha. Mas será que eu estou vivendo isso porque eu estou dando brecha? Não, não necessariamente, também pode ser. Mas frequentemente as tempestades, ela vem no caminho da obediência. Pedro estava cheio do poder, da unção do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho, vai para a cadeia. Leva uma surra, né, dos judeus, parem de pregar. Não, nós não queremos pregar, são tempestades que se levantam, mas o propósito máximo da sua vida não pode ser perdido. Fico pensando em Abraão, o caminho da obediência, né? Um senhorzinho de 75 anos, estava assistindo o funeral do sei lá o que, Filipe, né? Príncipe, sei lá o que. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, ele foi e escolheu, mais ou menos na idade de Abraão, ele foi, eu quero isso para o meu funeral, né? Eu quero que vocês coloquem as medalhas que eu fui condecorado, né? Eu quero que vocês façam esse caminho, este percurso, eu quero este caixão. Talvez Abraão, naquele tempo, ele já estava, então eu já estou, acabou para mim. 75 anos, né, eu já vivi tudo que eu tenho para viver, de repente, ele ouve uma voz poderosa do céu e fala assim, vem para a tempestade, Abraão. Que? Vem para a tempestade, sai aí da tua zona de conforto, vem para a tempestade. Porque eu tenho algo contigo. Ele poderia ter falado assim, Senhor, eu tenho 75 anos. Mas ele falou, Senhor, qual que é o primeiro barco que eu embarco para essa tempestade? Eu estou nele. E quando ele estava com 100 anos já do lado da sua promessa, a promessa que Deus tinha prometido há 25 anos atrás, de repente o Senhor falou assim, ele no caminho da obediência, me dá a tua promessa. Fico imaginando aqueles dias que ele caminhou, indo em direção ao lugar onde ele ia entregar a sua promessa, que era o seu filho, porque no coração dele, o autor de Hebreus já falou, porque no coração dele, ele já tinha entregado Isaac a Deus. Eu fico imaginando ele calado e dizendo assim, Deus, o Senhor está na tempestade. Eu não vou desesperar. O Senhor está na tempestade. Porque o autor de Hebreus, ele fala assim, porque mesmo que se ele consumasse esse fato, ele tinha fé em Deus suficiente, porque Deus poderia e conseguiria, iria de alguma forma reverter isso em bênção, nem que tivesse que ressuscitar Isaac. Então, queridos, é no caminho da obediência que as tempestades frequentemente vêm. Então, essa viagem foi realizada por ordem do Senhor. Vamos para o outro lado, por ordem do Senhor. Isso fez que a tempestade fosse mais difícil de ser compreendida. E a atitude inexplicável do Senhor Jesus dorme. Parece que eu estou sozinho na tempestade. Às vezes você pensa isso, né? Eu estou sozinho na tempestade.
Não está, não. Cara, os discípulos já tinham enfrentado muitas tempestades. Mas essa que eles estavam passando estava causando muito medo. Você em casa, você está com medo nessa tempestade? De manhã eu contei uma... Eu falei, cara, eu era um jovem, eu tinha medo de escuro. Eu tinha medo de dormir e uma mão pegar no meu pé. Eu já tinha me convertido a Jesus. Eu me lembro que eu estava morando fora, eu morava numa casa assim, eu morava lá no sótão, né, no 3º andar. Cara, pensa uma escuridão total. E eu entrei no quarto e eu tinha medo de apagar a luz, mas algo me falava, apague a luz. Pensa, eu estava vivendo 19 anos, nunca tinha vivido por mim mesmo, agora eu estava por mim. O medo tentou se apoderar do meu coração, da minha mente, me travar, parar tudo que Deus tinha na minha vida. E eu dormia de luz acesa. E naquela noite eu senti assim, não que eu ouvi uma voz, mas eu senti assim, desafiado pelo Senhor, apague a luz. Eu dormia com a luz acesa. Talvez alguns tenham esse medo aqui. E eu já tinha feito tantas coisas para que Deus arrancasse esse medo de mim, mas Deus falou assim, apague a luz. E aquela opressão, eu sentia um demônio do meu lado. E eu sentia assim que o Senhor falou assim, pega o violão e comece a adorar. Comece a adorar. O que era o auge daquele momento? Era, quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos, quando as tempestades se levantaram contra mim, o Senhor estendeu a sua mão para mim e me deu a vitória. Sabe o que aconteceu? Cara, eu ouvi no quarto alguém fazendo assim, ó. Foi embora. Mas não era assim, ó. Vou fugir daqui, que o negócio aqui está muito cheio de unção. E o medo foi embora. A Bíblia fala que o medo é um espírito. O espírito de medo foi embora. Você que está em casa, coloque a mão aqui na tua cabeça. Você que está aqui também, coloque a mão na tua cabeça. Fala assim, Senhor, em nome de Jesus, todo medo vai embora. Todo espírito de medo vai embora. Todo espírito do desemprego, todo espírito da falta, todo espírito da morte, do Covid, vai embora. Em o nome de Jesus. Não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade. Cara, eu prefiro estar molhado no colo de Jesus do que estar seco e seguro no barco. Pedro arriscou, né? Eu estava ouvindo o Theo Hayashi esses dias, ele falava assim, cara, sinônimo de fé é se arrisque. Se arrisque. Fala, Deus, me ensina a ouvir a tua voz. Né? A gente falou um pouco aqui na vigília, as formas como o Senhor fala conosco. Né? E eu usei 1 Coríntios 12, versículo 2, ali que fala assim, quando vocês não eram crentes, ali diz gentios, né? Vocês eram levados a espíritos mudos, ou seja, a ídolos mudos. Né? Ele poderia usar mais características desses ídolos, mas ele usou ídolos mudos, porque eles não falam. Eles não falam. Mas o que o apóstolo Paulo, ele está nos apresentando ali é uma forma como o Espírito Santo fala conosco e age através de nós e nos impulsiona e faz com que nós possamos viver aquilo que Jesus viveu integralmente. Jesus foi um homem comum, normal, que viveu intensamente a unção do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo e foi usado naquelas 9 manifestações do dom do Espírito. Sabedoria, palavra de sabedoria, de conhecimento, línguas, revelação, interpretação de línguas, 9 dons ali. Jesus viveu intensamente aquilo. Então nós estávamos falando, às vezes Deus fala com você com impressões,
né, na sua mente, com visões, fala audível, né? Então descubra qual é a forma como o Senhor fala com você, querido, e arrisque. Fala para o Senhor: Deus, nessa tempestade eu quero mudar de nível contigo, eu quero, porque é uma oportunidade que nós temos de crescer em intimidade com o Senhor. Você crê nisso? A tempestade muitas vezes faz parecer que Jesus não se importa. A Bíblia fala, ele estava dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? Alguém precisou acordar Jesus: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa que pereçamos? Esse grito implica um sentimento de ressentimento pela aparente indiferença de Jesus a essa situação. Pela aparente indiferença de Jesus nessa situação. Uma das características mais poderosas que o diabo usa para confundir, para nos derrubar, é fazer com que você duvide do amor de Deus. Será que Ele te ama mesmo? Se Ele te amasse, você não estava quase morrendo nessa tempestade? Quando você acredita nisso, é o começo da queda. Daí ele vem, ele agride a tua identidade. Alguém já disse assim que o não ouvir a voz de Deus não tem a ver com Deus não estar falando, mas tem mais a ver com a tua identidade. Porque Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. Queridos, quando sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. Nenhuma tempestade é maior do que aquilo que nós possamos suportar. Senhor, eu não consigo suportar. Creia, o Senhor não está te dando nada além daquilo que você possa suportar. Ele está te dando uma oportunidade de você avançar em outro nível. Eu gosto muito de ler história, biografia de homens que arrebentaram. Mas eles viveram um tempo de mediocridade. John Wesley foi um desses, sabia disso? John Wesley pregava e as coisas não aconteciam. John Wesley tentava e as coisas não aconteciam. E diz a biografia dele que um dia ele estava indo de navio da Inglaterra para os Estados Unidos. E numa altura da viagem, uma grande tempestade se levantou. E ele já era um cara extremamente inteligente, mas só a nível de inteligência o poder não se manifesta. É nível de entrega. Não que a inteligência não vai te ajudar, vai muito, querido. Mas é o nível de entrega. É quando você entrega tudo que você tem. Deus, tudo que eu tenho, até as minhas incapacidades, eu coloco nas tuas mãos, Senhor. Ele diz que nessa viagem, nessa tempestade, ele temeu por sua vida, porque diz que o negócio estava feio. E ele lá agarrado no mastro do navio, com medo, de repente ele vê um bando de doido aqui do ladinho, aqui, né? Eram os irmãos morávios, na mesma situação, enquanto ele lá, Jesus, estou com medo, né? Os moravianos, se o trovão e o mar, não era essa música, né? Mas vamos contextualizar, né? Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei. Descansarei. Eu gosto muito de João 4,17, que ele fala assim: tal qual Jesus era, nós o somos neste mundo. Então aproveite a tempestade para descansar. Está vindo uma tempestade, é tempo de descansar no Senhor. É tempo de tirar as melhores noites de sono, porque quando você faz isso, quando você vive isso, você está dizendo assim: Senhor, eu não tenho condições. Isso está fora da minha mão, eu não tenho. O interessante é que eles tentaram de tudo,
Nessa tempestade furiosa, eles tentaram de tudo. Nós sabemos, nós temos a experiência, nós temos o know-how. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Por último, igual a eles. Oh, Jesus. Aquela cara lavada. Oh, Jesus, faz alguma coisa. Já no começo. Oh, Jesus, tempestade. Não está fácil, mas vem aqui, Jesus, pega na minha mão. Oh, Jesus, me segura. Jesus, eu sei que a tempestade está enorme, mas se precisar, o Senhor vai me fazer andar sobre as águas. De mãos dadas com o Senhor, como Pedro, às vezes a gente julga Pedro. Pedro, falta de fé. Ele arriscou, irmãos. Todo mundo ficou na segurança do barco. Jesus, Pedro, Senhor, eu quero ir até o Senhor. Então, se é o Senhor dá uma palavra, um rema aqui na minha vida, eu vou caminhar sobre essa palavra. Você lembra no começo, Jesus falou assim, vamos atravessar. Eu estou liberando uma palavra. Jesus tem uma palavra, tem muitas palavras, mas Ele tem palavras específicas para cada situação das nossas vidas. Será que nós estamos ouvindo? Ou você está tão preocupado com a tempestade que a voz daquele que acalma a tempestade, você já não consegue ouvir? Aleluia. A tempestade revela o inimigo real, irmãos. A tempestade revela o inimigo real. Ela expôs sua fraqueza, ela expôs o medo e a falta de fé naqueles discípulos. O que essa tempestade tem feito com você? O que essa tempestade tem feito com as nossas vidas? Está demorando demais. Eu fico imaginando José. José ele ficou 13 anos vivendo como escravo. Você sabia que não tinha a posição que José ocupou? Mas Deus, Ele fez com que essa posição viesse a existir, porque Ele foi fiel em todo tempo de tempestade. Você está demorando demais. 1 ano naquela prisão, naquela cadeia. O Senhor está demorando demais. 2, 3. De repente ele continuou escravo, mas foi para um nível melhorzinho, mas continuou escravo na casa do Potifar. Mais ou menos uns 10 anos de escravo, ele foi tentado na sua fidelidade. Ele não caiu. 10 anos, irmãos, vivendo tempestade, ele não caiu. Porque Deus tinha um nível para ele excelente. Deus não busca pessoas super astros evangélicos, super astros espirituais, mas Deus busca pessoas fiéis. Deus não te chamou para performance, mas Deus te chamou para fidelidade. Às vezes nós valorizamos tanto a performance e nós não vivemos a fidelidade integral. Mais ou menos 10 anos, ele foi tentado, ele falou assim, pecaria eu contra o meu Deus? Faria algo contra o meu Deus que entristeceria o coração dele? Então a tempestade aumenta. Às vezes quando você está vivendo um nível de fidelidade maior com o Senhor, a tempestade aumenta. Mas ela vai passar e o Senhor, e a honra vem dele. Depois todos sabem o que aconteceu. Deus abriu uma vaga que não existia, por causa da fidelidade de um homem que foi 100% fiel. Quer dizer, eu creio que há essa possibilidade de vivermos dias de fidelidade, porque a palavra do Senhor fala assim, que os meus olhos estão por toda a terra. Presta atenção nisso, os meus olhos procuram, e eu quero me fazer forte com aqueles cujo coração é totalmente meu. Cujo coração é totalmente meu, então se preocupe com o teu coração. A tempestade revela quem você é. A tempestade revelou o medo, a falta de fé. Eu sempre digo assim que alguém já disse isso, né? Fé não é dar certo ou dar errado, mas é eu crer que dando certo ou errado, está tudo debaixo do controle do Senhor. O problema que Jesus enfrentou não foi acalmar a tempestade ou o mar, mas acalmar a tempestade no coração dos discípulos. Como é que está o teu coração?
Coloca a mão no teu coração assim, e fala assim: revela, Senhor, o meu coração. Nesses dias, revela o meu coração. Revela, Senhor, o meu coração. Revela o meu coração. A palavra do Senhor diz em Apocalipse assim que Deus, se não me engano, a igreja de Éfeso, eles estavam cheios de teologia, eles estavam cheios de conhecimento teórico, mas o Senhor falou assim: isso que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o seu primeiro amor. Ou seja, vocês estão achando formas de sobreviver em meio à tempestade, mas vocês não estão querendo entregar tudo que vocês são a mim. O interessante é que uma das características da tempestade é que elas nos levam mais próximos a Jesus. Depois daquele encontro com os moravianos, houve um Wesley antes dos moravianos e um Wesley depois. Porque ele, cara, eu posso andar um pouco com vocês. Posso andar um pouco com vocês, posso aprender um pouco com vocês. Sabe, irmãos, às vezes na tempestade, os desesperados se juntam com os desesperados, os reclamentos se juntam com os reclamentos, os murmuradores, que é algo igual, se juntam com os murmuradores, e vamos reclamar da tempestade. Alguém já disse que existe a adoração a Satanás. Sabe qual que é a adoração a Satanás? É a murmuração. Aquele povo que saiu do Egito, que Deus os arrancou com um braço forte, com um grande amor, eles pereceram no deserto por causa da murmuração. Então se junte com pessoas que te inspirem. Se junte com pessoas que melhorem o teu nível de oração. Se junte com pessoas que, cara, vamos adorar o Senhor, vamos aprender a adorar o Senhor, vamos aprender a buscar o Senhor, vamos nos abrir para o Espírito Santo. Interessante que também a tempestade sempre revela algo novo sobre Jesus. A tempestade que sempre vai revelar algo novo sobre Jesus. E isso vai fazer com que você seja fortalecido, mesmo em meio à tempestade. Diz aqui que eles temeram excessivamente. Quem é este? Nós passamos uns vídeos daquele livro, O Temor do Senhor. E o autor Bever, ele fala assim, que conforme nós reconhecemos a grandiosidade de Jesus, conforme nós temos conhecimento de quão maravilhoso, grandioso, poderoso, Deus onipresente, Criador de todas as coisas Ele é, mas nós o tememos, mais nós queremos estar perto dEle. Não é medo, irmãos, não é medo, mas cara, é muito maior do que aquilo que eu imaginava, é muito maior do que aquilo que eu imaginava. Então o Senhor precisa gerar isso em nós, quando nós passamos por tempestades. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Por isso o Senhor permite, queridos, que nós venhamos a passar por tempestades. Eu queria terminar só contando uma história de uma pessoa que eu admiro demais. O nome dessa pessoa é Corrie ten Boom. E ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma jovem. E ela, o pai, a mãe e a irmã, mesmo em meio àquela tempestade, eles falaram assim: nós não podemos nos alinhar com a tempestade, mas nós temos que nos alinhar com os céus. Eles viviam na Holanda e eles falaram assim: nós não podemos permitir que mais judeus sejam levados para campos de concentração. Ela era crente, pai crente, cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer alguma coisa, mas eles sabiam o perigo que eles poderiam viver naquele momento. Eles sabiam que se eles fossem descobertos, eles poderiam ser lançados num campo de concentração. E diz a história, a biografia dessa mulher que
muitos judeus foram salvos por essa família. Mas chegou um momento que os nazistas descobriram. Eles poderiam ter ficado em casa, irmãos, adorando em casa. Eles poderiam ter se acomodado. Não, nós somos crentes, enfim, mas nós temos que... nós não vamos nos envolver. Ele diz que eles se envolveram demais. Mas os nazistas descobriram e falaram assim: então agora vocês, por desobedecer, vocês serão lançados no campo de concentração. Ele diz que o pai morreu, a mãe morreu, e ela dividia um colchãozinho pequenininho. Ele diz a biografia dela: um colchãozinho úmido, cheio de pulga. Mas ela permaneceu firme na sua fé. E alguns anos se passaram, a irmã morreu, né, porque não resistiu ao frio extremo, à inanição, né, não resistiu, morreu. E ela permaneceu firme na sua fé. Porque algo, um legado espiritual passado pelo pai dela, a sustentou durante esses tempos. O pai dela tinha o costume de chegar ao lado da cama dela, ela fala assim, com aquelas mãos grandes e maravilhosas. Ele pegava e apertava as minhas bochechas, né? E ele olhava nos meus olhos e falava assim: filha, papai te ama. Papai te ama. Você pode tudo. E ministrava palavras de Deus na vida dela. E ela sabia que lá naquele lugar terrível, ela falava assim: meu pai não pode mais fazer isso, mas o Papai Celestial pode. Ele diz que toda noite ela orava e ela falava assim: Jesus, me sustenta, aperta as minhas bochechas igual meu pai fazia. E ela sonhava e ela sentia Jesus fazendo isso com ela. Será que era sonho? Era uma realidade espiritual de Jesus dizendo assim: filha, nessa tempestade eu estou contigo. Nessa tempestade eu estou contigo. E eu me importo com você. E eu me importo. E ela, por um acidente, não era para ela ter saído da cadeia, do campo de concentração, mas ela tinha uma ordem expedida para que ela fosse morta na câmara de gás. Mas houve lá os alemães lá, os nazistas, eles se confundiram e eles expediram uma ordem de libertação. Será que foi coincidência? E ela testemunhou. Ela morreu faz pouco tempo atrás, bem velhinha. E ela fala assim: aqueles dias de tempestade forjaram o meu caráter. E eu aprendi a confiar em Jesus. Eu aprendi a viver intensamente o Evangelho. Eu aprendi a viver e eu aprendi a confiar que Ele nunca me deixou só, mesmo naqueles anos de tempestade. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Pede para o Senhor apertar suas bochechas aí, conforme a intimidade que você tem com Ele. Pede para Ele falar contigo. Corre para Ele. Corre para Ele. Corre para Ele. Fala: Senhor, eu estou com medo. Eu estou desesperado. Mas eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu preciso da Tua presença. Se a tempestade me alcançar, Sim, Tu és, Senhor. meu abrigo, Tu és meu abrigo. se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar. É Ele quem te traz à tona para respirar. Que me faz andar. Oh, sim, sobre a tempestade, é Ele quem faz você andar. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
queria desafiar você aqui. Quero olhar para Jesus e falar assim: Jesus, entra nessa tempestade, Senhor. Eu queria que vocês colocassem em pé. Fala assim: Senhor Deus, está difícil. Está difícil, aumenta, Senhor, a intensidade da minha fé contigo. Eu quero ser aprovado, Senhor Deus. Eu quero ser aprovado durante esse tempo, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, cada vez mais conhecer quem Tu és. Eu quero, Senhor, cada vez mais ter intimidade contigo. E essa tempestade é a oportunidade que o Senhor está me dando para cada vez mais depender mais de Ti, cada vez mais me achegar a Ti. Oh, sim, Pai. Ele te faz andar sobre as águas. Não sei, não há tempestade maior do que o meu amor por você, diz o Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Eu queria que você ouvisse o Senhor agora dizendo isso para você. É uma resposta do Senhor, dizendo que Ele é a tua segurança. Ele é a tua segurança. Se o mar te submergir, a minha mão te traz à tona pra respirar. Ele quem diz pra você: eu te faço andar sobre as águas. Assim diz o Senhor. Eu sou o Deus da tua salvação. Sou o teu dono, tua paixão, tua canção e o teu louvor. Então você responde a Ele: se o mar, olha nos olhos dele e fala: se o mar, sim, Senhor, essa é uma declaração de fé. É uma declaração de fé, Senhor Deus, que falamos ouvindo, Deus olhando nos teus olhos, dizendo: eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Tudo quanto o Senhor faz, ah, Senhor, são atos de amor, de misericórdia. Sim, oh, Tu és, Senhor, aleluia. Tu és. Declare, levante as suas mãos aos céus. Declare com toda a sua fé. Declare: oh sim, Tu és, Senhor. Sim, Tu és.